Olá! Terminei o episódio passado com uma provocação, com uma fala, trazendo uma fala do grande filósofo, sociólogo francês, Alain Touraine, né? Um sociólogo conhecido no mundo inteiro, muita publicação, formou gerações de sociólogos, inclusive aqui no Brasil, né? E a frase dele, né, a pergunta dele, a questão dele, que é abrir o livro O Mundo das Mulheres, soa como uma pergunta, um capítulo sobre afirmação, que é, vou repetir para resgatar a pergunta: será que as mulheres querem extinguir as mulheres? Então eu disse, olha, vamos desdobrar isso. E vamos desdobrar isso nesse episódio na perspectiva de trazer uma parte desse livro, que é resultado de uma pesquisa que ele fez entre 2005, 2007, 2008, acompanhado de umas 6 feministas francesas, pesquisadoras, né, do feminismo acadêmico. E nesse projeto em que resultou este livro, ele traz algumas coisas que são muito importantes, que eu acho que merecem ser conhecidas, divulgadas e retomadas. Inclusive, do ponto de vista do meu trabalho, de pesquisas sobre gênero, trabalho e saúde, eu também, neste período, já estava desenvolvendo projetos, como eu falei, em cadeias produtivas aqui no estado da Bahia, com mulheres sapateiras, setor plástico, petroquímico, agentes comunitárias, setor de comércio. Então, eu já tinha preocupação com conceitos e concepções que marcavam os estudos de gênero, inclusive a categoria gênero, como valor celebrado, costumo dizer celebrado nos estudos de gênero, né? Nos estudos feministas. Então, uma categoria como um ganho importante na luta e no movimento de mulheres no mundo, mas especialmente no mundo ocidental, no contexto do liberalismo ocidental. Já me inquietava, né, o conceito. E eu também, eu tive acesso a esse livro recentemente, que eu digo no livro, depois ele foi publicado aqui no Brasil em 2009, alguma coisa assim. Posso fazer a referência depois mais completa. Mas me inquietava o conceito de gênero estando num ambiente de estudos feministas, acadêmico, onde a questão do gênero tinha centralidade, era um pilar importante dos estudos. E nesse livro eu encontro também uma preocupação desse projeto de pesquisa de Alain Touraine, na sua apresentação, na sua introdução, revisitar conceitos tais como ator social, movimento social e principalmente sujeito, visto que essas expressões se referiram à concepção ultrapassadas da consciência e da ação política. Ele chama a atenção o seguinte: começa-se a querer suprimir essas categorias analíticas no âmbito das pesquisas de gênero ou da luta das mulheres, como, repito, ator social, movimento social e sujeito. Repare, ele se refere a essas 3 categorias iniciais. Eu vou acrescentar a questão do conceito de gênero, a concepção de gênero como a categoria estruturante das explicações desse processo histórico das lutas das mulheres. Eu também vou trazer ainda nesse episódio essa discussão. Se houver possibilidade, eu avançarei ou nessa oportunidade ou em outra oportunidade, uma outra categoria analítica que me interessa, que eu estou pesquisando, que eu estou lendo, que eu estou escrevendo, que é a questão da equidade de gênero, como categorias importantes, fundamentais nos estudos e nas pesquisas e nas discussões políticas, né? Nas instituições ocupadas e preocupadas com a questão da mulher. Então a pergunta suprimir, será que as mulheres querem extinguir as mulheres? A minha inquietação tem por trás de categorias como a de gênero essa supressão da existência da mulher. Mas vamos falar um pouco
desse cenário crítico, de pensamento crítico sobre essas concepções. Então, Latourreyne, com suas pesquisadoras, com as pesquisadoras desse projeto, ele diz, olha, estão querendo suprimir, mas eu vou respeitar e vou resgatar esses conceitos. O de ator social. O de ator social, que ele recupera, tem ou está pautado numa concepção teórica metodológica de pensamento de raiz funcionalista. Né? Ora, ele disse, não vou resgatar. Né? Porque ainda as condições sociais, ele não diz nessas palavras, mas aí eu já estou botando um pouco as minhas palavras, a explicação, né? O diálogo com o Latourreyne. As pessoas vivem papéis sociais. Então, ator social nasce de uma abordagem no campo da sociologia teórico-metodológico funcionalista. Né? Bem, isso depois vai sofrer uma certa pressão ou crítica ou questionamento de abordagens marxistas. E que ele vai trazer isso no desenvolvimento e na apresentação da sua obra. Então, como, do meu ponto de vista, eu faço ou adotei nos meus projetos, né, nas minhas análises, a supressão de ator social. Né, e trabalhei sujeito social, em contraposição à agonia, né, e à queixa do sujeito assujeitado a uma ordem, a valores, a histórias e a condições que degradam, que inferiorizam, que dominam a categoria, e tratei de trabalhar a categoria mulher trabalhadora. Eu vou ler aqui, e isso ficou já remarcado numa pesquisa que eu fiz, Gênero, Trabalho e Saúde, a experiência das mulheres do setor calçadista na Bahia, cujo título é também Passos para um Futuro Melhor. Esse trabalho ficou concluído, isso aqui essa publicação é uma publicação que eu fiz como relatório final para a pesquisa contratada, desenvolvida na UFBA, no NEIM, financiada pelo Ministério da Saúde. À época, nesse período, 2004 a 2008, eu cuidei de definir qual o sujeito da pesquisa. Repara que tem uma linha de gênero, trabalho e saúde. Disse que era o seguinte, é necessário esclarecer 5 categorias que orientam as análises aqui apresentadas. A saber, a primeira delas, mulher trabalhadora. Por tratar-se de pesquisa no campo das relações de gênero, considero o termo mulher trabalhadora mais adequado, por entender que tal conceito contempla a dimensão do sujeito individual, sujeito histórico, sim, mas com singularidades irrefutáveis no campo da sua subjetividade, bem como a dimensão coletiva, sujeito individual e o sujeito coletivo, de classe, de cultura, de região, enfim, de experiências compartilhadas. O conceito de gênero, no meu entender, enriquece a compreensão das relações de dominação e mesmo favorece ações de resistência coletiva das mulheres no âmbito das relações de poder, quando da reprodução das desigualdades sociais inerentes ao modo de produção capitalista. Em contrapartida, tal conceito carece de suficiência analítica para a dimensão individual do sujeito nesse processo de dominação, que merecem ser tratados de modo cuidadoso, pois diz respeito às vidas, aos símbolos, aos sofrimentos, às dores, às representações, aos sonhos e às imaginações desse sujeito. É uma questão não só metodológica, mas também ética e política. Quando eu falo de relações de sujeito coletivo compartilhado,
e cultural, regional, de dores e prazeres, já estava contemplado, isso se desdobra na análise mais minuciosa, né? Condição de classe, as questões raciais no âmbito do assédio moral, do sofrimento psíquico, como elementos de desqualificação do sujeito, né? De dominações mais pesadas que guardam uma herança dos processos da escravidão, né? Nas mulheres. Fazer um parêntese aqui, tem uma fala, acho que não sei se eu já fiz referência a essa fala de uma companheira, que ela dizia que não sabia o que é que pesava mais para ela na vida. Se era o fato dela ser mulher, se era o fato dela ser negra, ou se era o fato dela ser trabalhadora. Então, ela disse que pesava nela essa tripla condição de existência, essa tripla posição ou condição de existência. Então, isso está dentro dessa concepção de mulher trabalhadora. Bem, eu não vou falar das outras categorias, talvez num outro momento, né? Talvez o trabalho, a categoria trabalho como uma condição edificante do humano, e no caso de mulher. O conceito de trabalho, que é uma categoria que eu também fiz questão de trazer, porque muito dos estudos tratavam mais da questão do mercado de trabalho, emprego e desemprego, né? A função. Então, voltando a uma condição funcionalista de observação, eu quis remarcar a categoria trabalho. O conceito de trabalho proposto na pesquisa pressupõe experiência capaz de estabelecer o potencial dialético tanto do estranhamento do sujeito, o sujeito estranha o que lhe é familiar, a condição de trabalhador e trabalhadora, de quem realiza trabalho. Há um estranhamento desse sujeito que, quando perguntado como é o seu trabalho, ele vai falar de função. Ele vai falar de hierarquia, ele vai falar de instituição que ele trabalha. Então, na tradução e no desenvolvimento da análise, eu mostro que o sujeito estranha o que ele é no trabalho, né? Mas esse potencial dialético, ele estranha o que é familiar, dado o caráter de alienação no âmbito do trabalho no capitalismo. Mas quanto ao paradoxo, quanto o caráter quanto a possibilidade de realização da sua humanidade. Então, ele estranha o que ele é na experiência de realização e de intervenção no mundo, por uma condição de alienação e estranhamento do que deveria ser familiar, mas, paradoxalmente, dialeticamente, ele vê as possibilidades de realização da sua humanidade. Então, a categoria experiência e realização, elas estão embutidas no ato de vida, de transformação desse sujeito no mundo, né? Não de uma realização de essencialidade desse sujeito, homem ou mulher, mas é uma categoria que dá sustentação a essa humanidade. É o que é vivido, experimentado, sentido e realizado, quer seja materialmente quanto subjetivamente, nos aspectos tanto do que afeta o sofrimento quanto afeta o prazer do realizado. Concluindo essa parte, né, desse conceito, quanto à possibilidade de realização da sua humanidade, isto é, revelar a satisfação do que faz, significar e ou ressignificar sentidos, razões e sentimentos também. Então, não tem uma parte racional e uma parte afetiva, não é uma questão só estratégica, mas é também do invisível, dos sofrimentos positivos e dos sofrimentos negativos que comprometem tanto a sua integridade de caráter
sua integridade física, de saúde, de realização, mas a sua integridade psíquica. Então, trabalho é esse universo de possibilidades, de paradoxos na existência humana. Então, eu fiz questão de, dentre os conceitos que poderiam já estar dito, trabalho, mulher, gênero, eu fiz questão de elencar alguns conceitos que guiam as minhas pesquisas. E me surpreendi quando tive acesso a esse livro de Turenne, que ele também se ocupa dos conceitos e de como isso impactam nas pesquisas relativas às relações de gênero, né? E na visibilidade ou invisibilidade da existência da mulher. Então, das mulheres e das mulheres trabalhadoras. Ele se ocupa disso. Com relação à questão, reparem que a matriz que se quis extirpar e que ele não aceita, que ele retoma de ator social, né? Faz sentido num tempo onde as pessoas ainda dizem: não, meu papel de professor é fazer isso, meu papel de mãe é agir dessa e dessa forma. São expectativas externas ao sujeito que conformam estruturas, instituições, consciências coletivas, né? De um tempo e de lugares, né? Tempos e lugares. E com esta crítica feita à condição, a categoria gênero ajuda a mexer, a ir desmontando, ele avança na decodificação dessa abordagem tratada como da natureza da mulher, ou das atribuições inerentes à mulher, como, por exemplo, a maternidade, né? Então, a categoria gênero, e aí eu já começo a abordar a questão da invisibilidade, buscou criar uma frente, né? Uma espécie de um coletivo dos movimentos e das lutas femininas na questão da relação de gênero enquanto uma discussão de relação de poder e de dominação, né? Mas, insisto, mas isso será que não ajuda ou contribui na invisibilidade da mulher quando busca como consequência uma paridade entre homens e mulheres? Isso merece a inquietação, né? E passa a se colocar numa igualdade com o outro que supere essa condição histórica, né? De que a mulher é um não-homem, é alteridade ao homem, né? É um sujeito que existe, que é admirável. Ele vai dizer: acabou o conceito de gênero, acaba com o questiona essa vocação ou essa cultura poética das mulheres, de admiráveis, de sensíveis, como se fosse da natureza. Mas merece, por parte dele, e por parte do feminismo, especialmente, nasce nos Estados Unidos, mas é mais aprofundado ou uma perspectiva da tradição mais marxista, que à época ainda guardava sua força, seu potencial analítico, teórico, metodológico, de fazer com que a relação na escola americana, vem outros conceitos que, ao longo de outras palestras ou das nossas conversas, eu faço a questão, já fiz a questão de um conceito que é mais de tradição anglo-saxônica, eu acho que no episódio 1 eu já falei, do conceito de empoderamento, do empowerment, né? Da questão do poder, né? Isso é uma marra de igualdade. E, junto com uma abordagem, vamos dizer, plural, do ponto de vista dos estudos, das pesquisas, da ação política, né? Nós vamos ver que a escola francesa vai avançar
ou vai desenvolver, melhor dizendo, seus estudos na perspectiva dos estudos de gênero, a partir da crítica ao capitalismo neoliberal. Com uma categoria que eu tomei na época e acho que tem validade, a categoria de análise a partir da divisão sexual do trabalho no capitalismo flexível, no capitalismo neoliberal, no capitalismo contemporâneo, né? Pós-fordista, pós-moderno. O que é que isso quer dizer? Isso também eu denunciei. Essa categoria que mostra que o capitalismo tem uma divisão sexual, né? Onde a mulher entra como uma espécie de cobaia dessas relações flexíveis. Também já falei, mas não custa repetir para quem não ouviu. Como assim? É da mulher que o capitalismo flexível pós-fordista vai tirar elementos para a era da qualidade total, os 5 S's, sem desperdício, sem erros, não pode errar na economia doméstica, na educação dos filhos. Esse é um campo que, do ponto de vista conceitual das análises, é o trabalho de reprodução social da sociedade burguesa, capitalista, né? Onde a mulher tem um lugar de rainha, de educação, de reproduzir os valores que essa sociedade se constitui hegemonicamente, né? Na estrutura do núcleo primário de uma sociedade, a família, né? Então, essas atribuições ditas como inerentes à mulher, né? Do cuidado, né? Da transmissão de valores morais, né? Constrói a altruísta, constrói a heroína, né? Constrói aquela que vive para os outros. Então, o que é que acontece? Esses elementos característicos da reprodução social da sociedade capitalista vai convocar ou vai trazer no trabalho da mulher esses valores como um elemento organizativo de expectativa de construto da excelência no trabalho, melhor dizendo, da competência exigida no capitalismo flexível. Nessa discussão de campos, de heranças do movimento feminista entre o Ocidente, com essas duas categorias anglo-saxônica e francesas, eu vou trazer aqui, mas não sempre foi assim, será que em todo lugar é desse jeito mesmo? Não é uma grande frente de mulheres que se juntam numa perspectiva de igualdade, mesmo entre elas? Nós vamos ver a ruptura do dualismo, de uma visão assim, de criar uma unidade entre processos históricos, mulheres, lugares, histórias, vivências, valores diferentes. E aí eu vou trazer um pouquinho só, porque tem muita coisa linda aqui, que eu encontrei na Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética. Repara, qual é a diferença que é possível encontrar entre os textos do feminismo, vamos chamar assim, de mulheres ocidentais, a diferença entre lutas de mulheres ocidentais liberais e das lutas das mulheres russas. Mulheres ocidentais reivindicam a igualdade de direitos em relação aos homens, sem propor uma mudança abrupta nos padrões sociais. Enquanto que na Rússia pré- e pós-revolucionária, a transmutação de papel e dos costumes impostos para as mulheres era crucial. Isso está posto nesse livro a partir da tradução de documentos, de cartas, de panfletos, de congressos, de relatórios de congresso das mulheres russas,
né, do final da segunda metade do século XIX até, basicamente, o período revolucionário, e aí vou considerar uma presença revolucionária preponderante até 1930, quando eu costumo dizer que as mulheres russas sofreram um golpe numa revolução, que elas foram protagonistas e puderam ajudar a forjar esse processo revolucionário. Então, eu vou trazer o seguinte, breve histórico, porque o nosso episódio já está longo. Onda do feminismo russo, 1850. Organizações, publicações, o ápice dessa organização foi Grande Congresso e Manifestações de 1905 e 17. Presença nas mobilizações e congressos e protestos, consolidação em 1920. Anos 30 e 40, Stalin, e políticas retrógradas em 1929, fecham a seção feminina do Partido Comunista. É dissolvida. Então, volta às práticas mais tradicionais. Vamos ver em alguma oportunidade ao longo de episódios, mas eu quero, acima de tudo, recomendar. A bibliografia é sensacional, porque dá conta da nossa existência, do futuro que a gente quer viver. A Revolução das Mulheres russa, O Mundo das Mulheres. Esse dicionário, eu tenho a versão francesa, mas eu já vi que existe também uma versão, já foi traduzido, né? O Dictionnaire Critique de Féminisme, organizada por marxistas e sociólogas francesas, né? Não tive a oportunidade ainda de falar, mas não haverá oportunidade. O que Lacan dizia das mulheres é uma discussão formidável. Até o próximo episódio, porque tem muita coisa para ser dita e a gente vai ter oportunidade.